Muito bem-vindo mais uma vez, esse é o Orientes, hoje falando sobre este pai que muitas vezes tem que resolver todas as situações, sendo ele a única autoridade, né? Tem o Povo Fala? Eu ia perguntar, acabei não perguntando. Ah, ok. Bem-vindo, irmão. Nós estamos no Oriente hoje tratando dos pais. O pai, a pessoa masculina que muitas vezes tem que segurar todas as tarefas da casa sozinho, depois de alguma situação peculiar que acabou jogando nessa situação. E tratando um pouquinho dessa situação, eu queria perguntar para Dom João, a igreja, ela vamos falar assim, em tantas instâncias, não é? Até chegar no povo, como é que a igreja tenta ou trabalha a habilidade de chegar até o povo? Porque o Papa se preocupa, os bispos se reúnem, começam a discutir situações como essas da família, peculiares, particulares, mas na execução, Dom João, até chegar no povo, passando pelos padres, qual é o desenrolar dos temas? Eu diria que temos dois caminhos, um caminho já bastante tradicional, que são as pastorais e os movimentos. Então, por exemplo, tem a pastoral familiar, mas juntamente com a pastoral familiar tem muitos movimentos de família, encontros de casais com Cristo, equipes de Nossa Senhora e tantos outros mais ainda. E então é uma forma de reunir pessoas que trabalham durante a semana e que no final de semana encontram aquelas 2 horas para encontrar-se, para refletir, para partilhar experiência, que é uma coisa admirável, porque hoje, com tantas mudanças e turbulências que acontecem na sociedade e na cultura, ter um grupo de referência serve para orientar-se, para repetir o nome do nosso programa, que é importante orientar-se através da rede TV Século XXI, mas também no dia a dia, com amigos que possam compartilhar, por exemplo, a fé em Jesus Cristo e fazer um caminho muito interessante, não é? Que tem muito a ver com o concreto da vida do dia a dia. Tem um outro caminho que começa a crescer nos últimos anos e com a insistência de João Paulo II, de Bento XVI e agora do Papa Francisco, né? Sair de casa, como fala o Papa Francisco, ir nas periferias da existência e tal. E então tem muita gente que em todo canto tem esta atitude de percorrer as ruas, de bater palmas. Quando se sabe de algum caso, vai direto naquela casa porque sabe que aconteceu alguma coisa e merece fazer uma visita, levar uma palavra de conforto, de consolo, pelo menos dizer, olha, estou aqui com você. Às vezes não sabe dizer nada mais do que eu estou com você, conta comigo. Mas também, de uma maneira mais sistemática, são visitadas famílias, etc., para ver a situação das crianças, dos adolescentes. Basta pensar, por exemplo, a pastoral da criança vai nos lugares mais assim afastados das paróquias, das dioceses, para ir encontrar exatamente as crianças que estão mais em situação de risco, para dar uma orientação e tal. Então a igreja vive um dinamismo que eu posso dizer novo, comparado a 30, 40 anos atrás, que é como a resposta a tantos desafios dos tempos atuais, na linha, eu diria, de Aparecida, do documento de Aparecida, porque Aparecida, em 2007, este documento maravilhoso, é como um divisor de águas, porque depois de Aparecida é que está, eu observo um fervilhar de vida, uma verdadeira efervescência, neste sentido de ir em busca das pessoas que estão confusas, perdidas, machucadas pela vida, tentar, como diria de novo o Papa Francisco, derramar o óleo sobre as feridas, como fez o bom samaritano. E quando isto existe, a comunidade, a paróquia floresce, porque é como dizer, é uma beleza de vida
atenta ao sofrimento, à solidão, às circunstâncias pesadas que começa a se visualizar. Isto dá satisfação a quem recebe em casa, de quem acolhe isto, mas também de quem, com sacrifício, às vezes sai de casa para ir ao encontro de quem está machucado por tantas situações dolorosas da vida. O ano passado, em julho do ano passado, em preparação, até mesmo em preparação à Jornada Mundial, eu estive na cidade de Emilianópolis, né, que é perto já do Mato Grosso. Um abraço ao povo de Emilianópolis. E o Monsenhor lá organizou uma semana missionária. Sim. Toda a diocese organizou. Foi fantástico. E eu fui, outras pessoas de fora foram, prepararam os jovens e nós saímos de casa em casa. Nós também fizemos isso, com certeza. Né? E o dinamismo, como as pessoas nos recebem bem, né? É maravilhosa essa experiência. Né? A gente praticamente não tem nenhuma porta que se feche. Todo mundo quer, de alguma forma, ouvir, ser acolhido, né? Dizer para um amigo algo que ele está guardado e não tem para quem dizer. Né? Então é maravilhosa essa experiência. Mas eu comento isso, você que assiste o Orientes em outras datas percebe também, porque a gente sempre fala aqui que você tem a quem pedir ajuda. É interessante, padre, porque a gente traz os profissionais, mas a igreja com os seus grupos, com a sua oportunidade comunitária, né, proporciona também essa convivência, porque a tendência nossa hoje, como o senhor estava falando tanto da sociedade, né, é você ficar, por exemplo, no seu mundo, você fica no seu habitat. Então, se você é um nerd, um estudioso ou alguém da internet, você só fica com as pessoas da internet. A gente comentava em outro programa que você vai ter oportunidade de ouvir até orientação quando você convive na igreja, quando você convive com os seus amigos já nerds, mas quando você convive também, de repente, com a sua família de maneira no jantar, e a sua situação começa a ser enriquecida pela experiência de outros. Então, essa experiência comunitária é fundamental. Por isso, se você me permite só dizer mais uma coisa, como um pai solitário que deve cuidar de suas crianças, como é importante que tenha alguém a quem seguir, eu dizia antes, não é? Um grupo desta natureza, um grupo, uma comunidade, mas também valorizar sua família de origem. Sim. Tem uma irmã que é a tia da criança, tem uma mãe que é a avó da criança, tem outras pessoas. E, como dizer, ter a simplicidade de pedir ajuda para que não fique só tudo jogando-se entre eu e o meu filho. Porque a realidade da família é mais ampla do que aqueles 2 ou 3 que moram naquele apartamento ou naquela casa. Às vezes pode ser que para alguém seja um pouco difícil se abrir com o pai, por exemplo, não teve muito diálogo com o pai a vida inteira. Mas nesses diversos grupos, né, até na família, até nos vizinhos, a minha sogra gosta de dizer assim, quem tem um vizinho tem um parente. Ela sempre abriu a porta da casa dela e sempre foi receptiva e por isso, interessante, ela sempre também teve a ajuda dos vizinhos. Essa humanidade, né, que a sociedade moderna parece que está perdendo um pouco, a gente tem que voltar, né, padre? Então, o ser humano se constrói com relações. É na relação que nós nos construímos, né? O olhar do outro me confronta e me forma. E aí eu vou descobrindo os meus limites, eu vou sabendo quem sou eu vou me construindo enquanto pessoa. Uma vez que a família se fecha, o indivíduo se fecha, ele perde a oportunidade de um crescimento. Por isso que é tão importante esse papel social da igreja, quando ela motiva a sua assembleia a se formar em grupos de pastoral, em grupos de movimento, em fazer essa relação, essa troca de experiências com os seus fiéis. E isso faz com que cada um possa ter a oportunidade de se colocar, de ouvir o outro, de se construir. Né? Isso é muito positivo e isso vai ao encontro daquilo que o Papa Francisco vem pedindo à igreja, de construir a cultura do encontro. Não é possível sermos cristãos isolados. Não é possível irmos à celebração da Eucaristia e voltarmos à nossa casa sem ter uma convivência fraterna com os nossos e com aqueles a quem a vida nos apresenta. Então é necessário olhar para Jesus Cristo como esse oriente, para que nós possamos nos orientar a partir de Cristo, a partir desta luz, não é? E hoje nós vemos que a sociedade, em sua grande maioria,
existe uma desorientação, porque tem muitas pessoas que não têm o oriente. O foco não tá realizado. É interessante, padre, porque às vezes a gente não tem a resposta. E quem está do nosso lado também não tem a resposta, e quem está do outro lado também não tem a resposta. Mas o fato de estarmos todos buscando a resposta, cada um para a sua situação, nos faz irmãos. E aí a experiência do outro já me enriquece, a busca do outro já me responde. Então, não é nem que as pessoas tenham tudo pronto para nos dar, não é? Mas o fato de todos estarem a caminho também já nos trazem luzes, né? Uma experiência fantástica que eu tive aqui, né, na TV Século XXI, na apresentação do Madrugada de Bênçãos, é esta. As pessoas ligam, contam um pouco da sua história. E aquela história contada, a gente faz um comentário, a gente tenta refletir um pouquinho e em seguida, já telefonemas seguidos, eles já fazem menção àquela situação, não é? E se colocam dentro daquela situação da pessoa e há uma resposta, né? Há uma cadeia, há um elo. Ou seja, o drama humano é o mesmo. A busca de sentido para a vida, a busca de construção do eu, cada um na sua individualidade, mas cada um buscando se tornar pessoa, se tornar gente. E essa é a dinâmica da vida. Então a minha história, ela é pessoal, mas ela não é individualista. Não é? Ela deve ser partilhada para que o meu eu com o teu eu construa um meio. E nós precisamos construir uma igreja de encontros, não de desencontros. E aí onde a igreja se preocupa, né, com a pastoral familiar, como o bispo falava, com os movimentos, não é, de família dentro da igreja para ir ao encontro das famílias. Não somente a família composta por pai, mãe e filhos, mas a família que perdeu a mãe, a família que perdeu o pai, a família que hoje perdeu o filho, a família que não tem pai e mãe, mas só tem filho e avô e avó. Então hoje nós temos modelos de família sofridas e é necessário irmos ao encontro desse drama para mostrar, não é, que se pode viver orientado pela luz que é Cristo, buscando nesse Senhor a força.